Olá, então vamos dar continuidade aqui. Vou falar sobre o segundo reinado em si. A gente viu que o golpe da maioridade vai ser feito quando a gente estiver falando sobre o período regencial, que vai ser um período muito de revoltas, né, de descontentamento popular, porque a gente tem a questão da desigualdade social, a não participação das províncias, né, a sua não autonomia política e administrativa. Então, o golpe da maioridade vai ser dado para antecipação de que Dom Pedro II possa governar. Então, ele vai chegar ao poder com 14 anos. O segundo reinado vai durar de 1840 até 1889. Então, são 49 anos aí, certo? Quais são as características aqui? Nós vamos ter os partidos também. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Na verdade, esses dois partidos eles vão ser bem elitistas, então eles vão ter os mesmos interesses, só vai mudar a mesma nomenclatura. Tem uma frase assim, né? Nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador no poder. Por quê? Quer dizer que não vai mudar os ideais que eles vão defender, certo? Então aqui a gente vai ter de destaque dentro do segundo reinado a questão da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que vai de 1864 até 1870. A gente vai ter Paraguai envolvido no conflito contra Brasil, Uruguai e Argentina. Como é que vai acontecer isso? O Paraguai tava lá, né? Tipo, ele já. Solano Lopes, que é o líder, que vai ser o líder paraguaio, ele já tava querendo crescer economicamente, né? E teve um fato que vai ser primordial, que é o quê? Quando o Brasil for, digamos assim, se intrometer, né? Em uns assuntos uruguaios lá, porque a galera tava passando por um momento de transição política, tirando um ditador, então estavam querendo viver mais de boa. Então o Brasil vai dar um help lá, os paraguaios não vão curtir, até porque era mais favorável para eles ter o mesmo regime político perto, né? Eles são países bem pertinho ali da fronteira. E o Paraguai não vai curtir e vai falar assim: Brasil, por que você estava se metendo aí nos assuntos? Aí o Brasil falou: eu só fui dar uma ajuda. Então você vai sofrer as consequências. Uma das primeiras consequências vai ser, digamos assim, o apoderamento, né, do navio brasileiro pelos paraguaios. Os paraguaios não vão deixar o navio brasileiro que estava cheio de carga para chegar até aqui, não vão deixar passar pelo rio e vão falar: vai ficar aqui. Ou seja, vão pegar coisa que não é deles. E o Brasil vai tentar resolver isso diplomaticamente, mas não vai dar muito certo. Por quê? O Solano Lopes não vai dar tempo hábil para que isso seja resolvido. Então eles vão invadir o território brasileiro, que é o Mato Grosso. As fronteiras do Brasil já não eram tão assim protegidas, né? Porque o país é muito grande e não tinha uma galera assim para defender todo o território, digamos assim. Então vai ser até fácil para isso acontecer. Aí o Brasil, cara, não dá, entendeu? Tipo, a gente tem que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa era exatamente vamos para o conflito. Dom Pedro vai falar assim, partiu guerra, e vai chamar o Uruguai, porque fala assim, olha, Uruguai, eu te ajudei, preciso que você me ajude. Aí vai falar, e Argentina, tem como você me ajudar? Óbvio, mas a Argentina não vai ajudar porque ela é boazinha, porque ela na verdade vai ficar com medo. Poxa, invadiu o Brasil, gente, quem sou eu no jogo do bicho? Se eu não for dar um help pra eles, vai acontecer a mesma coisa com o meu país. Então eles vão lá dar uma ajuda e nós vamos ter a Tríplice Aliança, que é Brasil, Uruguai e Argentina. Esse conflito vai demorar até um tempo considerável, né? São 6 anos. Porque nós temos 4 países, então assim vai ter um gasto econômico muito grande e o uso de soldados, de armamentos, suprimentos e coisa e tal. Mas o Brasil vai se utilizar de uma ferramenta que vão ser os escravos. Então Dom Pedro vai fazer um acordo. Ele vai chegar assim pra galera, até porque o Brasil não tava muito bem na guerra, né? E vai falar, galera, é o seguinte, vocês aí que não estão fazendo nada, né? Vocês vão ter a oportunidade de mudar a vida de vocês. O que acontece? Os escravos naquela época só conseguiam a sua liberdade por meio da carta de alforria. E você ter uma carta de alforria, querendo ou não, era uma dificuldade. Então ele vai propor assim, olha, vocês vão pra guerra, vocês vão lutar. Se vocês voltarem vivos, aí sim, vocês vão ser todos libertos. E a galera vai pensar assim, vou colocar na balança, né? Se eu for pra guerra e voltar vivo, eu vou ter a minha liberdade. Mas se eu ficar aqui e trabalhar, como é que eu vou conseguir essa carta de alforria? Vou pra guerra. Então a galera foi pra guerra com realmente sangue nos olhos. Falar assim, olha, é isso mesmo, sabe? Eu tenho que lutar pela minha liberdade. Então o próprio exército brasileiro vai ver isso. Falar, caraca, essa galera é sagaz, entendeu?
Então, o que acontece? O exército brasileiro vai ter uma nova visão sobre os escravos, que na verdade vão perceber, olha, não é isso que a gente está pensando. Eles são pessoas normais como nós, e eles têm muito mais brio do que nós mesmos. Então, eles vai até servir como uma das características para o exército apoiar o fim da abolição da escravatura, certo? Então, os escravos vão dar uma ajuda lá, no contexto da Guerra do Paraguai, e nós vamos ter a Batalha do Riachuelo. O que acontece? A Batalha do Riachuelo foi uma grande batalha, que é enaltecida pela Marinha, porque a estratégia do Solano Lopes era chegar tipo 4 horas, 5 horas da manhã na névoa, na neblina, e pegar os navios brasileiros de surpresa, entendeu? Tipo, chega lá e vamos derrubar tudo, matar todo mundo. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, não é, senhores? O que aconteceu? Um dos navios paraguaios quebrou e atrasou todos os outros navios. Então, quando eles chegaram lá, já eram 9 horas da manhã. Então, a galera, os marinheiros estavam lá, tipo, de boa, tranquilo, tomando sol. Quando vê os navios paraguaios chegando. E aí vai, tipo, começar toda a bagunça, né? O Brasil vai conseguir ter tempo pra se defender. E vai conseguir vencer essa batalha do Riachuelo, que vai ser uma das mais importantes. Porque aqui vai dar uma outra vertente pra guerra, né? Aí que os paraguaios vão sentir realmente a força do exército e da marinha brasileira. Então, com essa derrota aí na Batalha do Riachuelo, digamos que o Paraguai vai ficar totalmente assim desprotegido. E vai ser uma das facilitações, né, para que também o Uruguai e a Argentina consigam dar uma participação melhor aí. E o que ocorre? O Paraguai vai perder a guerra, obviamente, e todo conflito militar que a gente sabe que se preze, ele tem que ter uma indenização. Então, o Paraguai vai ter que pagar a indenização aos países vencedores, que são Uruguai, Argentina e Brasil. Vocês terem noção, essa dívida foi dividida, porque o Paraguai ficou tão, assim, desgastado economicamente, não tinha dinheiro para pagar na hora, que ela foi dividida. E só foi realmente perdoada essa dívida no governo Vargas, porque o Paraguai não tinha ainda pago tudo, pra vocês terem noção. A guerra terminou em 1870, então o governo Vargas, que a gente tá falando que era, vai de 30 a 45. Então, olha, essa dívida aí foi perdoada pelo governo Vargas. O Paraguai teve mais da metade da população dizimada, não só em decorrência do conflito militar, né, mas porque as pessoas também acabaram pegando várias epidemias e coisa e tal, e foram morrendo, até porque não tinha a questão da ciência tão avançada dessa forma. E economicamente falando, o Paraguai quase faliu, certo? Então, pra vocês terem uma noção, só na metade do século XX, ali em 1950, praticamente, que o Paraguai vai conseguir, enfim, começar a se erguer, né, economicamente, porque até então ficou tudo devastado. Então, o Paraguai vai mais sofrer. Mesmo o Brasil ganhando o conflito, o exército brasileiro não vai ter, tipo, uma representatividade, né, um reconhecimento que eles tanto queriam. Mas vamos guardar essa informação. Aí nós temos a Guerra do Paraguai. Nós temos as leis também, né? As leis contra o tráfico de escravos, que a primeira é a Lei Eusébio de Queiroz, que vai ser criada em 1850, que teoricamente vai extinguir o tráfico de escravos, que é a galera vinda da África pra cá, mas teoricamente, porque na prática ainda vai existir, certo? Então, eu chamo assim que são leis para inglês ver. Elas existem, mas elas vão ser colocadas em prática. Nós temos também a Lei do Ventre Livre, que é de 1871, que fala que a partir de qualquer escravo, filho de escravo nascido a partir dessa data, é livre. Mas e aí? Ele é livre mesmo? Tipo, a mãe escrava, como é que vai cuidar do menino se nem ela é livre mesmo? Então, o que acontece? Vai ser um ciclo vicioso, porque o menino vai nascer numa fazenda, ainda vai... como é que eu vou falar pra você? Vai ser dependente da mãe. Então, quem sustenta a mãe é o senhor da fazenda, né? Os proprietários, os grandes proprietários. Então, na verdade, quem vai sustentar o filho dela é o proprietário. Então, como é que ele vai querer que pague isso? Trabalhando. Então, a escravidão vai terminar? Não vai terminar pra ele. Vai ser aquele ciclo vicioso. Em 1885, nós vamos ter a Lei dos Sexagenários, que pra mim é a lei mais absurda que existe. Porque fala sobre o escravo pode se tornar livre a partir de quando ele completar 65 anos de idade. Mas aí, senhores, como é que é isso? O escravo não conseguia viver até 65 anos. Mal conseguia chegar aos 40, porque o trabalho era muito árduo. Trabalhava todos os dias, não tinha
nenhuma das leis trabalhistas que a gente conhece hoje. Então, assim, era de exploração, além de viver em lugares insalubres, não ter uma alimentação adequada, coisa e tal. Então, o cara não conseguia chegar a 65 anos de idade. Era só uma lei para dizer, olha, nós estamos tentando mudar. A única lei que, de fato, vai colocar um fim a tudo isso, a Lei Áurea, que vai ser criada no dia 13 de maio de 1888, que vai ser a carta assinada pela Princesa Isabel, né? Ah, porque a Bebel é boa? Não, não é porque a Bebel é boa. Porque a Bebel estava sendo pressionada pelos ingleses, né? Que já estavam pensando muito à frente. A galera lá na Inglaterra já estava vivendo uma revolução industrial. Então, assim, não era favorável uma exploração dessa forma de escravidão. A gente tem outra forma de escravidão, que é o quê? Pagar pra galera pouco, que é o proletariado. Mas, assim, é outra história isso aí. Enfim, ela vai assinar e teoricamente vai ser tipo, nossa, ótimo, nós somos libertos agora. Pra onde é que a gente vai? O governo do Rio de Janeiro, nessa época, a província do Rio, ela vai estar preocupada em dar uma maquiagem, sabe? Porque a gente tá falando aí praticamente no final do século XIX e início do século XX. Então eles vão querer mostrar pro mundo, assim, que o Rio, tipo, é top, entendeu? Que, nossa, o Rio é muito massa. Ele não tem uma questão de desigualdade social. Então quando a galera for liberta, eles vão excluir essa galera do centro do Rio de Janeiro e vai mandar, tipo, pra outros lugares. Aí nós vamos ter a formação do que a gente conhece sobre as comunidades, as antigas favelas, né? A galera vai ter que subir ao morro e vai construir habitações sem qualquer estrutura legal, entendeu? E aí, essa questão da desigualdade vai ser muito mais vigente, a questão também do preconceito, porque ninguém vai querer dar, tipo, um emprego pra uma galera que já foi escrava ou coisa do tipo, entendeu? Aí nós estamos falando sobre mais questão de desigualdade ali da província do Rio, que perdura até hoje, né? Só que em qualquer cidade ou estado brasileiro. Nós temos a questão do ciclo do café, que vai ser tipo produto top, assim, que vai dar mais grana pro Brasil. E com o fim da escravidão, claro que os cafeicultores não vão curtir essa ideia, certo? Eles não vão curtir a ideia. Na verdade, eles não vão curtir ideia nenhuma. Por quê? Porque, poxa, eles vão agora ter que tirar do bolso pra pagar uma galera pra fazer um trabalho que os escravos faziam de graça. Então vai ser um dos motivos também de satisfação dos cafeicultores do Oeste Paulista, porque lá, tipo, a galera, tipo, tinha um lucro enorme. Então a gente vai ter a vinda dos imigrantes italianos, alemães, japoneses, enfim, uma galera que vai vir fazer esse trabalho pra ganhar entendeu? Então a gente já tá falando sobre a questão da imigração, certo? E dos motivos que a gente vai ter fim, assim, do segundo reinado. Eu tava falando pros meus meninos que o que acontece? A gente tá falando de um momento histórico do segundo reinado que nos livros de história Dom Pedro aparece sempre como um cara velho, como se fosse ele representando a monarquia antiga, tradicionalista, então aquele sistema não funciona e coisa e tal. E não é assim, né, senhores? Os livros de história anteriormente retratam dessa forma porque, para dar uma ideia que a República Nova é uma ideia super bacana, moderna e que tá rompendo com o tradicionalista. Então por isso que fazem referência de Dom Pedro como um cara sempre antigo, né? E coisa e tal. E não é dessa forma. Até porque Dom Pedro II sempre foi um cara muito inteligente, ele estava muito antenado nas coisas que aconteciam no mundo e querendo trazer isso pro Brasil, certo? Então, assim, também, dos motivos, né? Um dos motivos que eu já falei, que é a questão dos cafeicultores estarem insatisfeitos. Os próprios militares também, que, pô, o ministro de guerra lá vai chegar nas mídias, né, nos jornais e vai, tipo, abrir a boca mesmo, jogar tudo no ventilador, falar, olha, o salário que é péssimo, a gente não teve reconhecimento mesmo depois da Guerra do Paraguai, a gente não compra navio há muito tempo, coisa e tal, vai falar um monte de coisa, e ele vai ser reprimido pelo próprio Dom Pedro II, ou seja, não tem liberdade de expressão, e a galera vai ficar pé na vida. A questão da interferência também de Dom Pedro II nos assuntos da Igreja Católica, na instituição da Igreja Católica. Então ele vai começar a dar uns pitacos nada a ver, tipo, falar coisa, tem que pagar taxa, vocês não podem fazer isso, e a galera vai falar assim, oi? Quem é você, Dom Pedro? Acho que você tá ficando um pouco caduco. E por fim a classe média, né, que vai ser formada por jornalistas, estudantes, artistas que vão dar apoio, principalmente pro fim da abolição da escravatura e também falar assim, olha, o único sistema vigente que vai ser, tipo, dar um golpe pro Brasil aqui, vai ser exatamente o quê? O presidencialismo, certo? O presidencialismo e a república, porque o resto não tá dando certo. Então todas essas questões pontuais que eu acabei de falar, na verdade vai ser uma junção para que aconteça o golpe, né? Porque na verdade a república foi feita por um golpe. Nós vamos ter a participação dos militares, que em especial Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que vão encabeçar todo esse movimento, que
vai ter participação da galera lá de cima. Mais uma vez, nós não vamos ter uma participação popular. Tem uma frase do Rui Barbosa que ele fala assim, a população assistiu bestializada tudo o que acontecia. Por quê? Eles dormiram na monarquia e acordaram outro dia na república, sem saber o que estava acontecendo. O cara chegou lá no centro do Rio de Janeiro e falou, república. É exatamente isso que aconteceu. Então, assim, como também Dom Pedro II não estava mais no auge da sua idade, ele já era realmente um senhor de idade, então ele ia falar, quer saber? Vou para Portugal, não quer aqui, vou com minhas filhas. E saíram daqui, a família real voltou para Portugal. E por meio desse golpe que vai ser a tomada de poder, não por uma forma violenta, né, mas por uma mudança mesmo política, nós vamos ter aí a república. Então, o segundo reinado vai terminar no dia 15 de novembro de 89 e vai ter início a República Nova no Brasil. Que nós vamos ter uma nova Constituição, um novo pensamento e coisa e tal. O Brasil agora é top, né? Porque ele é república. E tem o sistema presidencialista. E o primeiro presidente que nós temos na história é o militar, é o Teodoro da Fonseca. E o seu vice é o Floriano Peixoto, certo? Então é isso, meninos. Eu vou ficar por aqui. E tenham bons estudos, beleza?